Bom dia, turminha do sétimo ano A, tudo bem com vocês? Antes da gente começar, pessoal, vou passar alguns recados aqui, como sempre, né? Essa aula foi gravada no sábado, tá? E antes de começar, eu peguei a lista das pessoas que estavam incluídas lá no Classroom e algumas delas eu não consegui identificar, como eu já falei no vídeo anterior, na semana passada, tá? Eu acho que não custa nada falar aqui, né? Porque se você tiver assistindo, você vai ter que providenciar, porque eu preciso receber as atividades. Foram colocadas também, né, atividades para nota lá semana passada. Então, dessa turma é o Caio Victor, a Cecília, a Júlia Lacerda, Laura, Letícia, Munir e a Rebeca. Então, esses alunos, por gentileza, senhores pais também, é necessário que vocês incluam na, na sala para que eu faça a correção das atividades que foram passadas da apostila, né? Controlar o recebimento e também me mandar a atividade que foi enviada para nota, né? Inclusive ela tem data para a próxima quarta-feira, tá bom? Joia? Tudo bem com vocês? Vamos começar então? Então tá bom. É, Na aula de hoje nós vamos falar sobre continuar, né, com a correção das atividades da apostila. Vocês viram que eu mudei o formato. Antes eu mandava as atividades, esperava que vocês recebessem e faziam uma outra videoaula fazendo a correção. Bom, diante da situação que nós estamos, isso levava muito tempo, até porque alguns atrasavam entregar. Então eu mudei a dinâmica, né? Eu já estou fazendo as atividades da apostila e aí vocês me encaminham por e-mail. E isso pode ser tanto colocado lá no mural como ser mandado por e-mail também, tá bom? Uh, e aí vamos continuar dessa forma. Bom, nessa primeira questão aqui, também da mesma forma como eu tenho feito, já está tudo editado, né? A gente vai fazendo só os comentários. Aqui na verdade tem uma situação com parênteses e aqui no lado direito, depois da igualdade, vocês precisavam colocar sinais de mais ou menos para que a operação ela fosse igual de um lado ou do outro. Para isso vocês teriam que vou dar o exemplo só da letra A, vocês vão fazer a mesma coisa, analisar da mesma forma no B, C e D. Então na A, o que vocês deveriam fazer? Fazer essa soma algébrica e ver o resultado. O que nós temos aí? 6 menos 5 mais 3, certo? Então, resolvendo a adição algébrica do parênteses, eu vou ter como resultado 8. 5 mais 3, 8. Lembrem-se, o sinal que antecede o parênteses, ele muda o resultado que está dentro. Então, se dentro vai ficar 8, o resultado final, por conta desse sinal que tem antes do parênteses, vai ficar menos 8. Logo, se eu devo 8 e tenho 6, fico devendo 2. Então, é isso que vocês precisam raciocinar. Então, o resultado antes da igualdade, menos 2. Do outro lado, eu tenho os algarismos 6, 5 e 3. Então, eu teria que colocar sinais para que esse resultado também ficasse igual a menos 2. Logo, as respostas aí seriam os dois sinais negativos. Por quê, professor? Porque se você soma, né, lembra-se que a expressão soma algébrica também inclui as somas dos números negativos. Então, menos 5 com menos 3 daria menos 8. E se eu tenho 6 positivo, menos 8 mais 6, menos 2. Aí vocês façam a análise também nas outras alternativas, tá? Então, é só para completar esses espaços aí com esses respectivos sinais. Tudo bem? Vamos para a próxima? Também aqui, são 4 expressões. Eu fiz só 2 delas, deixei 2 para que vocês fizessem, as mais simples, inclusive, só com o gabarito, com o resultado final, tá? Então, não deixem de fazer, a A e a B vocês fazem, tem que chegar nesse resultado, 3 e menos 20. A C e a D eu as fiz, vamos discuti-las. Vamos ver a C aqui,
Então, essa C é uma expressão numérica envolvendo adição algébrica com sinais de associação, parênteses, colchetes e chaves. Então, como ensinamos e como vocês já aprenderam isso nas séries anteriores, primeiro vai resolver eliminando os parênteses, depois colchetes e por último as chaves. Veja que na letra C aí, ó, até o 3 eu copiei tudo, né? Eu fiz literalmente tudo como manda a orientação, tá? Não adiantei nada, ó. Repeti o 45, o sinal de menos, a chave, o 51, e aí só resolvi os parênteses, ó. O 3 só eliminei o parênteses e o 8, lembra da regrinha lá, ó, antecedendo o parênteses, inverte o sinal do 8, então ficou menos 8. Na terceira linha agora, fiz a soma algébrica nos colchetes, o restante eu repeti. Menos 3 somado com menos 8, ó, veja que eu somei, por isso que fala soma algébrica. Menos 3 somado com menos 8, menos 11. Tá dando para enxergar aí, né? Joia. Na quarta linha, eu eliminei os colchetes, ó, só eliminei os colchetes, repeti o menos 11. E na última, eu já fiz direto, ó, eliminando a chave, 51 menos 11, 40. Aí a 45 que eu já tinha e coloquei os 40, subtraindo como resultado 5 aí. Vamos para a letra D. Na letra D também, veja que na primeira eu já fiz a soma algébrica, resultando em menos 4. Ó. Tenho 4, devo 8, fico devendo 4. O restante eu fui também fazendo as somas algébricas. Veja que o menos 2 aí é resultado do 4, do 2 menos o 4 que está no primeiro parênteses. E o menos 18 também é resultado da soma algébrica de menos 5 com menos 13. O restante foi copiado. Na terceira linha agora, eliminação dos parênteses. Ó, aqui, o sinal que antecede o parênteses é mais, então ele não modifica o de dentro. Então eu copiei aqui menos 2. O 18 aqui, antecedendo tem o sinal de menos, mudou para mais 18, ok? Aqui na quarta linha já temos a soma algébrica aqui do colchetes, certo? Ó, 7 mais 18 dá 25, menos 2, 23. E por último aqui fiz a resolução das chaves, 22, e no total aqui, somando, fazendo essa soma algébrica, fica como resultado o 26. O 4 eu escrevi aqui que não precisa fazer, porque ele pede para você fazer situações usando sinais de associação. Então, como seria uma resposta pessoal, a gente vai desconsiderar, tá bom? Essa aqui é interessante, ó. Tem uma embalagem de um produto, né? De um salgadinho, e algumas delas foram identificados alguns erros, para mais e para menos, de acordo com o peso dele, né? A massa, né? A gente usa essa palavra massa. Então vamos ler aqui, ó. Fala que é um instituto de fiscalização, certo? Que vai fiscalizar as informações divulgadas nas embalagens dos alimentos. Veja a anotação de falta ou sobra em gramas que o funcionário do Inmetro fez ao inspecionar um lote de salgadinhos. Então aqui, ó, nesse estava faltando 20, nesse estava mais 17, nesse aqui menos 13. Na apostila aí dá para vocês verem melhor, às vezes o print da tela fica ruim aqui. Bom, aí aqui o que ele pede? Ó, no lote total dos 6 pacotes, há falta ou sobra de salgadinhos. Então a gente vai ter que fazer essa soma algébrica. Ó, menos 20, mais 17, menos 13. Tá tudo aqui, menos 31, perdão, certo? E aí, fazendo essa soma algébrica, conclui-se que há falta de 24 gramas. Ele pergunta na B, sabendo que, segundo as especificações descritas na embalagem, cada pacote deveria ter 200 gramas. Quantos gramas tem esse lote? Bom, aí teria que fazer 200 vezes 6, né, já que são 6 pacotes, e pegar a diferença aqui, que foi 24. Então, ficaria desse jeito aqui, ó. Eu teria 1.200 gramas no total,
tirando 24, ficaria 1.176 gramas. Logo, esse lote tem 1.176 gramas. Aqui ele pede no 6 para que você encontre o erro. O erro está bem na primeira linha aqui, ó. Esse menos deveria inverter o sinal do 4 aqui, porém ele foi mantido, tá? Então aqui embaixo tem a correção da resposta aí, tá bom? E a resposta correta, beleza? Nessa também aqui tá tranquila, né? Bom, aqui é aquele quadrado mágico. Pessoal, nessa aqui poderia ter várias possibilidades, porque ele diz o seguinte, ó. Vocês teriam que usar números de menos 4 a mais 4, portanto, o menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, 2, o 3 e o 4. Então, são 9 possibilidades aí. Para que a soma seja sempre 0, tá? Eu coloquei aqui um exemplo, ó, mas poderiam utilizar outros números aí. Se vocês quiserem quebrar a cabeça aí, não tem problema nenhum. Mas tem que obedecer isso. A soma tem que ser 0, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, nesse exemplo, ó, 1 menos 1 dá 0. Na diagonal aqui, mais 0, 0. 1 mais 2, 3. 3 menos 3, 0. Menos 4 somado com mais 4 dá 0. 3 somado com menos 2 e menos 1 também dá 0. Então, em todas as posições aqui, vocês veem que dá resultado igual a 0. Vocês poderiam utilizar outros algarismos, tá bom? Mas esse é um exemplo. Aqui pede para usar a calculadora também, coloquei as respostas aí, vocês podem tentar fazer isso na calculadora do celular, que vai ter que encontrar esse resultado. Aí na última ele pergunta como calcular isso, né? Aí a ideia seria fazer de dentro para fora aqui, ó, fazer a soma algébrica do 4 com o 9, depois ir copiando, né? E copiando, essa seria a maneira correta para resolver essa expressão numérica aí. Bom, aqui temos uma atividade com gráficos bem interessante, né? Mostrando a temperatura adequada para cada alimento, frutas 7, pescado menos 5, leite 4, fruto do mar menos 5 também, certo? Aqui na diagonal temos os alimentos e aqui a temperatura adequada na vertical, tá bom? E aí tem uma tabelinha que deveria colocar os respectivos valores. Então era só observar, ó, frutas 7, né? Como falei aqui, ó, tá vendo? 7. Pescado, menos 5. Esse aqui, onde eu estou passando o mouse. O outro, leite, 4. E frutos do mar, menos 5 também. Na B, qual alimento precisa ser armazenado em menor temperatura? E qual com maior? Então, aqui também, ó, menor, pescados e frutos do mar. E em maior, as frutas. Também bem tranquila essa questão. Bom, aqui ele orienta, né? Outro gráfico. Bruno é proprietário de uma revendedora de automóveis. Para fazer o controle da receita e das despesas do mês. Receita é o que entra de dinheiro, né? A favor dele. Ele construiu um gráfico de barras horizontais. Veja como ele organizou. Será que é o Bruno da nossa sala? Temos 2 Brunos na sala aí, né? Ó, já pensou? Vamos lá. Então, aqui na quarta semana ele teve uma despesa de 30 mil. Na terceira semana, uma receita de 45. Na segunda, outra despesa de 20. E na primeira, uma receita de 40 mil, né? Então aqui ele explica que à esquerda está as despesas, à direita da linha vertical, que é essa que ela fala, ó, tá? Que essa observação que ele fala aqui é sobre essa linha aqui do meio. Tá, em que semana os saldos foram negativos? Então vamos analisar aqui, ó, negativo aqui, ó, a quarta e a segunda. Deu para ver aqui, ó. Segunda semana, menos 20, quarta semana, menos 30, tá? Então, segunda e quarta semanas. B, qual semana apresentou o maior saldo? O maior saldo foi a terceira, ó, 45 mil. C, em que semana foi registrado o menor saldo? Menor saldo é a quarta, né? Porque ele ficou devendo mais. D, no geral, né, o saldo geral desse mês foi positivo ou negativo? Aí é uma soma algébrica.
Menos 30 somado com menos 20 dá menos 50. 40 com 45 de receita dá 85. Fazendo a soma algébrica, ela fica com saldo de 35, um saldo positivo. Beleza, gente? Tranquilo aí, né? Então vão anotando na apostila, me manda por e-mail tudo junto. E é isso. Nossa videoaula de hoje foi essa, tá? A gente tá já encerrando essa apostila, mas ainda tem alguns exercícios, a gente vai trabalhar ainda com expressões. Acredito que essa semana dá para fazer tudo isso. Um grande abraço, queridos, fiquem com Deus.